Olá, alunos. Sou o professor Alfredo Oliveira Júnior, do curso de Engenharia de Computação da UEMA, dando continuidade na nossa disciplina de Paradigma de Programação. Hoje vamos introduzir os conceitos de programação imperativa. É basicamente o conteúdo de hoje. Nós vamos tentar responder a pergunta do porquê, que consiste aí, o que torna uma linguagem de programação imperativa. Falaremos sobre abstração procedural, expressões e atribuições, basicamente. Bem, a linguagem de programação imperativa ou paradigma imperativo, basicamente é a mais antiga e mais bem-sucedida linguagem ou paradigma, da arquitetura de computação que hoje temos, e hoje é considerada a arquitetura de computação moderna. As linguagens de programação que têm essa característica de ser imperativa, temos aqui alguns exemplos, O Fortran, o Pascal, o C, que vocês provavelmente já devem ter tido contato, C-Lite, o A83. Todas essas linguagens, elas se caracterizaram, por instruções, por comandos, por funções, que a gente vai ver um pouco mais sobre isso ao longo dessa apresentação. O que torna uma linguagem, imperativa, Basicamente isso que torna. O que faz dela ser assim, ser considerada esse paradigma? Tudo o fato dessa linguagem ter se tornado, esse tipo de linguagem se tornado bem sucedido, se deve justamente à figura de, de algumas pessoas, que é o von Neumann, que na década de 1940 ele basicamente descobriu, ou deu a proposta de uma arquitetura em que tanto um programa quanto os seus dados poderiam residir na memória principal de um computador. É uma ideia, que basicamente é implícita ao trabalho de outra pessoa também, que é o Alan Turing, que de 1936, que eles são basicamente da mesma época. E essas pessoas, duas pessoas, elas foram muito importantes para a história da computação. Eu vou disponibilizar também um link para vocês poderem, vamos dizer assim, ouvir mais um pouco sobre a história deles, as contribuições para a história da computação. Perfeito. E aí vocês vão poder aí acompanhar no ambiente virtual mais um pouco aí sobre a história desses grandes cientistas da área de computação. Mas voltando aqui para a história do von Neumann, ele contribuiu significativamente, para o que hoje a gente tem como arquitetura moderna de computadores. E na época da linguagem imperativa, do paradigma imperativo, ele foi importante porque basicamente trouxe o conceito de instruções, como ele falou, o programa, tanto o programa quanto os seus dados, suas instruções, elas podiam residir aí na memória principal. Então, basicamente, essa é a ideia. Então, tinha aí a ideia também de atribuições, de variáveis, essas coisas. E, basicamente, tinha um fluxo normal. O programa executava um fluxo, então, step by step, vamos dizer que era uma pilha. Se a gente pensar com o programa sendo uma pilha, basicamente, deixa eu tentar fazer aqui. Não é isso que eu queria, deixa eu só um instante. Se eu pensar que o nosso programa é uma pilha, então a ideia dele é que nessa memória principal eu pudesse repartir essa memória em partes, em que aqui teríamos a primeira instrução, a instrução 2, e assim sucessivamente, 3, e assim sucessivamente. Então, a ideia é que esse fluxo aconteceria de forma
sequencial. Entretanto, também ele o von Neumann já propôs também a ideia de que algumas alterações nesse fluxo natural pudessem ocorrer devido a ramificações condicionais, né? Ou ramificações não condicionais, que ele chamou aí de goto, que logo depois de alguns anos, né, os cientistas da área de computação resolveram abolir esse cara. Então, hoje, nas linguagens mais tradicionais, isso já foi abolido. O que é o condicional? Você já deve ter visto que o condicional é a questão do se, né? Por exemplo, nosso se e o nosso else. E o nosso else. Então, basicamente, opa, eu vou até apagar aqui. Só um segundo. O se e o else. Desculpa a demora, mas só para frisar mesmo aqui que é um se e o else. E aqui no caso do goto, basicamente, dependendo do condicional aqui, a gente poderia ter a execução da instrução 4, por exemplo, se fosse verdadeira, e o fluxo normal poderia pular do 4, numa condição verdadeira, ou poderia pular para uma condição 5, numa condição verdadeira, vamos dizer assim. Falsa, perdão. Então a ideia basicamente é essa. No não condicional com goto, na verdade, se eu colocasse essa instrução aqui no 3, eu poderia saltar para uma desculpe, para uma 10ª linha de instrução do meu código fonte, certo? Vamos supor. Então, isso aqui já seria um exemplo aí com, se eu tivesse aqui por exemplo, um Go. Desculpa a escrita, pessoal, porque eu estou aqui trabalhando sem mouse. Então, se tivesse um goto, poderia ter um salto aqui logo imediato para a minha instrução 10 aqui da minha pilha da memória, tá? De execução desse meu código. Então, a ideia basicamente é essa. Seguindo aqui a apresentação. Tirar aqui só o apontador. Bem, a gente tem um fluxograma aqui, que é típico e provavelmente você já deve ter visto aí do nosso algoritmo de Fibonacci. Então, a ideia aqui desse fluxograma é mostrar justamente esse algoritmo, e também ele é um típico algoritmo com vamos dizer assim, do modelo hiperativo, com execução de instruções, e o fluxograma é muito utilizado, um diagrama muito utilizado para poder visualizar melhor esse tipo de fluxos, né, da programação imperativa. Temos aqui uma operação de atribuição, que são típicas do paradigma imperativo, n recebendo ou sendo igualado a 8, a variável fib0 sendo igualada a 0, a fib1 sendo igualada a 1 inicialmente. Então, são aqui a inicialização das nossas variáveis. Depois entramos aqui num fluxo, onde vai ter aqui uma verificação, né, de uma condição. Se n for maior do que 0, ele vai verificar. Se sim, ele vai entrar nesse fluxo, se não, ele vai entrar nesse fluxo. Vamos supor que n fosse igual a 0, por exemplo. Então, ele já entraria nesse fluxo e o resultado seria o próprio fib0. Mas, no nosso caso, nesse caso aqui específico, ele é maior do que 0, então ele vai entrar nessa condição. Então, a variável temporária aqui vai assumir o valor do fib0. Fib0 vai passar a ser fib1. E fib1 vai ser um fib1 mais a variável temp.
e vão ter um decréscimo aí desse nosso valor de n em 1. E aí o fluxo volta para o teste condicional, até que esse teste não seja mais verdadeiro, seja falso, e finalize o algoritmo. Então isso aqui é um típico programa, né, que utiliza aí a ideia de procedures, a ideia de atribuições, instruções, condicionais e assim sucessivamente, que são coisas típicas da programação imperativa. Bem, a ideia de abstração procedural, a gente já pode perceber que a abstração procedural permite ao programador, né, basicamente se preocupar mais com a interface, ignorar detalhe de como esse código, né, ele foi implementado, como é que ele foi calculado. Então, o processo de refinamento passo a passo utiliza a abstração procedural para desenvolver um algoritmo, iniciando com uma forma geral, né, visualizando apenas uma forma geral, genérica, depois finalizando com a implementação. Então, a gente se preocupa mais inicialmente, né, no primeiro momento, com como é que a interface, né, desses nossos métodos que a gente vai estar utilizando, percebendo basicamente qual é o nome desse método e quais são os atributos, né, desse método, quais são os parâmetros, na verdade, desculpe, desse método. No caso aqui a gente vai ter 2 atributos e avaliando quais são os tipos desses, para algumas linguagens, claro, quais são os tipos desses parâmetros, né, nessa nossa função e qual basicamente o tipo de retorno que essa função é, é, está permitindo, poderá enviar, né, para quem a requisitar. Então, essa ideia de interface, a gente precisa analisar essas questões e para linguagens que têm tipo, isso também é importante avaliar os tipos desses parâmetros e o retorno dessa função. Bem, expressões e atribuições. Basicamente, é fundamental entender essa questão de que na atribuição, né, o valor-alvo ele vai ser igual a uma expressão que basicamente quando a gente adiciona essa igualdade aqui numa linguagem imperativa, a gente faz uma cópia de uma semântica que a expressão é o valor, né, é avaliada para um valor, cuja cópia, né, ele copia essa expressão para dentro do valor target. Usado assim, isso aqui é um conceito bem comum da linguagem imperativa. E basicamente a semântica, né, relacionada com isso daqui referência a uma semântica onde a expressão é avaliada por um objeto. Né, quando a gente fala de linguagem orientada a objetos, essa atribuição aqui basicamente a gente está falando de ponteiro, né? Então, cujo ponteiro era copiado para o target. Quando a gente fala de orientação a objeto, na verdade, quando a gente fala de expressões, a gente tem uma semântica um pouquinho diferente. Então, enquanto que na linguagem operativa a gente copia uma cópia mesmo da informação, né, do valor que essa expressão representa, na linguagem orientada a objeto, na verdade, a gente copia ou se fala da referência, né, desse objeto, do ponteiro, né, que referencia esse objeto. Basicamente, essa aí que é uma análise que é importante fazer quando a gente fala de linguagem imperativa e linguagem orientada a objeto com relação a essa questão de expressões e atribuição de expressões a alguma variável, por exemplo. Então, existe vários tipos de bibliotecas, né, de funções para a linguagem imperativa e basicamente aqui tem as principais, né, linguagens, né, que, que lidam, né, basicamente com o paradigma imperativo, que são até hoje elas existem aí, tem lugares que ainda utilizam muito, né, Fortran, COBOL e C. Até existem bancos que até hoje tem muita coisa com COBOL, né, e Fortran bem menos, mas ainda existe. Eu vou disponibilizar também, se não já disponibilizei, o link para vocês visualizarem
essa história aqui rapidamente das linguagens de programação até os dias de hoje. Ver como vamos dizer assim, ao longo do tempo, quais foram os períodos que a linguagem em si mais dominou o mundo, e assim sucessivamente, hoje como é que está a história dessas linguagens mais modernas, mais contemporâneas. Então, aqui só para a gente ter a ideia aqui basicamente na linguagem imperativa é ter uma tipagem, atribuições, condicionais, estruturas de ramificação não condicionais, né? E basicamente, só um instante. Desculpe. Então, basicamente, a evolução, né, da programação estruturada, com a evolução disso, lá em 1970, como eu falei, o antigo GoTo, o GoTo, ele passou a ser trocado, né, por estruturas mais modernas, chamadas de while, né, que são os loops while, que são muito mais inteligentes e interessantes quando se quer fazer uma mudança de fluxo, assim, um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais intensiva do que utilizando um se ou um else no caso, tá? Então é isso, gente. Essa foi a nossa segunda videoaula, né, da disciplina, perdão. E a gente vai continuando à medida que for avançando os conteúdos, sempre introduzindo as novas temáticas, dando uma visão geral. Então nessa primeira aula nós conseguimos responder a essa pergunta do que é basicamente o que torna uma linguagem imperativa, né? Vimos que a influência do von Neumann, do Alan Turing, para justamente entender que as instruções, né, tanto instruções como os dados, né, que são manipulados pelos programas podem ser armazenados na memória principal. Entendemos a questão da abstração procedural, que é um conceito importante tanto para o paradigma imperativo como para a orientação a objeto, e a ideia de que basicamente as funções a gente pode lidar mais com a interface, né, das funções no primeiro momento e depois se preocupar com a implementação dessas funções. Então a interface é importante lembrar que a interface tem um nome aqui de um método relacionado com o nome desse método, com os parâmetros, né, os tipos desses parâmetros e o tipo de retorno dessa função. E aqui nas expressões e atribuições é também uma coisa importante salientar para a orientação a objeto, e tanto para a orientação a objeto como para a linguagem imperativa e demais tipos de linguagem. Esse conceito aqui é muito presente, né? Mas a diferença é que no imperativo, basicamente, na atribuição, a gente coloca basicamente uma expressão, o valor dessa expressão ele vai ser atribuído para aquela variável, por exemplo, né? O que no caso, numa orientação a objeto, muitas das vezes a gente fala de referência. E aqui a gente na imperativa a gente está falando mais realmente sobre o valor daquela expressão sendo atribuído para um target, uma variável target, tá bom? Então é basicamente isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. Agradeço a presença de todos e continuamos avançando na nossa disciplina. Abraço.